33. A família de Jesus. Os filhos de José estavam longe de reconhecer a obra de Jesus. As notícias que chegavam até eles, sobre as coisas que ele estava realizando, os enchiam de admiração e espanto. Ouviram que dedicava noites inteiras à oração, que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente e que não tirava tempo suficiente nem para comer. Os amigos achavam que ele estava se consumindo por seu incessante trabalho. Não conseguiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus, e alguns receavam que sua mente estivesse ficando desequilibrada. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Tiveram que enfrentar a profunda infâmia causada por seu parentesco com Jesus. Tinham conhecimento do tumulto que suas palavras e obras ocasionavam, e não somente se preocupavam com as ousadas declarações dele, mas também ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus. Resolveram persuadi-lo, ou constrangê-lo, a deixar esse método de trabalho e induziram Maria a se unir a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, conseguiriam convencê-lo a ser mais prudente. Havia sido justamente antes disso que Jesus realizara pela segunda vez o milagre de curar um possesso, cego e mudo, e os fariseus tinham renovado a acusação. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Cristo disse-lhes claramente que, ao atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, estavam se separando da fonte de bênçãos. Os que tivessem falado contra o próprio Cristo, não discernindo seu caráter divino, poderiam receber perdão, pois mediante o Espírito Santo poderiam ser levados a ver seu erro e a se arrependerem. Seja qual for o pecado, se a pessoa se arrepende e crê, a culpa é lavada no sangue de Cristo. Porém, aquele que rejeita a obra do Espírito Santo assume uma posição que impede o acesso ao arrependimento e à fé. É pelo Espírito que Deus atua no coração. Quando o ser humano o rejeita voluntariamente e declara que é de Satanás, corta o canal por onde Deus pode se comunicar com ele. Quando o Espírito Santo é finalmente rejeitado, Deus nada mais pode fazer pela pessoa. Os próprios fariseus a quem Jesus dirigiu essa advertência não acreditavam na acusação que apresentaram contra ele. Nenhum daqueles líderes poderia dizer que não se sentia próximo do Salvador. Tinham ouvido a voz do Espírito Santo no próprio coração, declarando ser ele o ungido de Israel e insistindo em que se tornassem seus discípulos. À luz de sua presença, haviam compreendido a própria falta de santidade e desejado uma justiça que não podiam crer. No entanto, depois de o haverem rejeitado, seria excessivamente humilhante recebê-lo como o Messias. Tendo posto o pé no caminho da incredulidade, eram muito orgulhosos para confessar seu erro, e para evitar reconhecer a verdade, tentavam com desesperada violência contestar os ensinos do Salvador. A prova de seu poder e misericórdia os enfurecia. Não podiam impedir que o Salvador realizasse milagres. Não podiam silenciar seus ensinos. Porém, fizeram tudo quanto puderam para apresentá-lo de maneira falsa e distorcer suas palavras. Contudo, o convincente Espírito de Deus o seguia, e tiveram de construir muitas barreiras para resistir ao seu poder. A força mais poderosa que pode atuar no coração humano estava lutando com eles, mas não queriam se render. Não é Deus que cega as pessoas ou lhes endurece o coração. Ele lhes envia luz para corrigir seus erros e guiá-las por caminhos seguros. É pela rejeição dessa luz que os olhos ficam cegos e o coração se endurece. Muitas vezes, o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega ao coração por meio da palavra de Deus,
de seus servos ou diretamente por seu espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, ocorre o entorpecimento parcial das percepções espirituais. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Desse modo, aumentam as trevas até que se faz noite no coração. Assim ocorrera com esses líderes judaicos. Estavam convencidos de que Cristo era assistido por um poder divino, mas, a fim de resistir à verdade, atribuíam a obra do Espírito Santo a Satanás. Procedendo desse modo, escolheram deliberadamente o engano, renderam-se a Satanás e daí em diante foram dominados por seu poder. A advertência de Jesus sobre o pecado contra o Espírito Santo está intimamente relacionada à sua admoestação contra as palavras inúteis e más. As palavras são um indício do que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração, mas as palavras são mais que um indício do caráter. Elas têm poder para reagir sobre o caráter. As pessoas são influenciadas por suas palavras. Muitas vezes, levadas por um impulso momentâneo, instigadas por Satanás, dão expressão ao ciúme ou às más suspeitas, falando aquilo em que não creem verdadeiramente. Porém, essa expressão reage sobre os pensamentos. São enganadas pelas próprias palavras e chegam de fato a crer no que disseram por instigação de Satanás. Uma vez tendo expressado uma opinião ou decisão, essas pessoas são muitas vezes orgulhosas demais para corrigi-la e tentam provar que estão com a razão, até que chegam a crer que é realmente assim. É perigoso emitir uma palavra de dúvida. É perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito de crítica descuidada e irreverente reage sobre o caráter, provocando irreverência e incredulidade. Muitas pessoas com esse hábito têm prosseguido inconscientes do perigo, a ponto de criticar e rejeitar a obra do Espírito Santo. Jesus disse que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então Jesus dirigiu uma advertência aos que foram impressionados por suas palavras, que o ouviram de boa vontade, mas não se entregaram para ser habitados pelo Espírito Santo. Não é só pela resistência, mas também pela negligência que a vida espiritual é destruída. Quando o espírito imundo sai do homem, disse Jesus, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. Nos dias de Cristo, assim como hoje, eram muitos os que pareciam estar livres do domínio de Satanás. Mediante a graça de Deus, foram libertos dos maus espíritos que tinham domínio sobre o coração. Alegravam-se no amor de Deus, mas, como os ouvintes do terreno pedregoso da parábola, não permaneceram em seu amor. Não se entregaram diariamente a Deus, para que Cristo habitasse no coração. E quando o mau espírito voltou, com outros 7 espíritos piores do que ele, foram inteiramente dominados pelo poder do mal. Quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Ocorre uma mudança que a pessoa não pode absolutamente fazer por si mesma. Uma obra sobrenatural introduz um elemento sobrenatural na natureza humana. Aquele que se rende a Cristo torna-se sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revoltoso, e seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua.
Uma pessoa assim guardada pelos seres celestiais está protegida contra os ataques de Satanás. Contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Inevitavelmente, temos de estar sob o domínio de um ou de outro, dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se não colaborarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e dele fará sua habitação. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. Podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Sem conhecer a Cristo intimamente e ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo sua vontade. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim, de acordo com Jesus, também acontecerá a esta geração perversa. Não existe ninguém tão endurecido como aqueles que rejeitam o convite da misericórdia e menosprezam o Espírito da graça. A manifestação mais comum do pecado contra o Espírito Santo é desprezar persistentemente o convite do céu para se arrepender. Todo passo na rejeição de Cristo é um passo para rejeitar a salvação e para o pecado contra o Espírito Santo. Rejeitando a Cristo, o povo judeu cometeu o pecado imperdoável, e recusando o convite da misericórdia, podemos cometer o mesmo erro. Insultamos o príncipe da vida e o expomos à vergonha perante a sinagoga de Satanás, e o universo celestial quando recusamos ouvir seus mensageiros, dando atenção aos agentes de Satanás que querem nos afastar de Cristo. Enquanto a pessoa agir dessa forma, não terá esperança de perdão, perdendo por fim todo o desejo de se reconciliar com Deus. Quando Jesus estava ensinando o povo, os discípulos trouxeram a notícia de que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e desejavam vê-lo. Ele sabia o que estava no coração deles e respondeu ao que lhe trouxera o aviso: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe." Todos os que recebessem a Cristo pela fé estariam ligados a Ele por um laço mais íntimo que os de parentesco humano. Eles se tornariam um com Cristo, como Ele era um com o Pai. Crendo em suas palavras e praticando-as, sua mãe se relacionava de forma salvadora e mais estreita com Jesus do que pelo parentesco natural. Seus irmãos não receberiam benefício algum de sua relação com ele, a menos que o aceitassem como Salvador pessoal. Quanto apoio Cristo teria recebido de seus parentes terrestres se eles o tivessem aceitado como enviado do céu e colaborado com ele na obra de Deus. A incredulidade deles lançou uma sombra sobre a vida terrestre de Jesus. Foi uma parte da amargura daquele cálice de aflição que tomou por nós. A inimizade plantada no coração humano contra o Evangelho foi experimentada de forma intensa pelo Filho de Deus. Essa inimizade foi mais difícil para ele no próprio lar, pois tinha o coração cheio de bondade e amor e valorizava o afeto nas relações familiares.
Seus irmãos desejavam que cedesse às ideias deles, quando esse proceder teria estado completamente em desacordo com sua missão divina. Acreditavam que ele necessitava de seus conselhos, julgavam-no sob seu ponto de vista humano e pensavam que, se falasse unicamente coisas aceitáveis aos escribas e fariseus, evitaria a desagradável controvérsia que suas palavras despertavam. Pensavam que ele estivesse fora de si ao reivindicar a autoridade divina e ao se colocar diante dos rabinos como reprovador de seus pecados. Sabiam que os fariseus estavam buscando uma oportunidade de acusá-lo e achavam que ele já lhes dera motivo suficiente para isso. Com sua limitada capacidade de avaliar o que estava acontecendo, não podiam entender a missão que Cristo viera cumprir e, portanto, não eram capazes de compreendê-lo em suas provações. As palavras deles, rudes e intolerantes, mostravam que não tinham a verdadeira percepção de seu caráter e não discerniam que em Cristo o divino se misturava com o humano. Muitas vezes, eles o viam triste, mas em vez de confortá-lo, o espírito que manifestavam e as palavras que diziam somente lhe magoavam o coração. Sua natureza sensível era torturada. Os motivos que o impeliam eram mal interpretados, e sua obra não era devidamente compreendida. Com frequência, os irmãos de Jesus apresentavam a filosofia dos fariseus, gasta e envelhecida pelo tempo, e ousavam pensar que podiam ensinar aquele que compreendia toda a verdade e entendia todos os mistérios. Condenavam sempre o que não podiam compreender. As censuras deles eram duras provações para Cristo e angustiavam sua alma. Professavam fé em Deus e pensavam que o estavam defendendo, quando, na verdade, Deus estava com eles em carne e não o reconheciam. Essas coisas tornaram árduo o caminho que Jesus devia trilhar. A falta de compreensão em seu próprio lar era tão difícil que Cristo sentia alívio quando ia aonde isso não existia. Ele gostava de visitar um lar, o de Lázaro, Maria e Marta, pois naquela atmosfera de fé e amor ele tinha repouso. Entretanto, ninguém no mundo era capaz de compreender sua missão divina ou saber a responsabilidade que sobre ele pesava pelo bem da humanidade. Muitas vezes, só encontrava conforto quando ficava sozinho e tinha comunhão com seu Pai Celestial. Aqueles que são chamados a sofrer por amor a Cristo, que têm de suportar falta de compreensão e desconfiança, mesmo na própria família, podem encontrar conforto ao lembrar que Jesus sofreu a mesma coisa. Ele sente compaixão por essas pessoas. Convida-as a serem suas companheiras e a buscar alívio onde ele próprio o encontrava, na comunhão com o Pai. Os que aceitam a Cristo como seu Salvador pessoal não são deixados órfãos, suportando sozinhos as provações da vida. Ele os recebe como membros da família celestial. Pede-lhes que chamem seu Pai como o Pai deles também. São seus pequeninos, queridos ao coração de Deus, ligados a Ele por afetuosos e indissolúveis laços. Tem por eles um amor infinito, que supera o amor que nossos pais sentem por nós em nossa incapacidade, da mesma forma como o divino supera o humano. Nas leis dadas a Israel, existe uma bela ilustração das relações de Cristo com seu povo. Quando, por causa da pobreza, um hebreu se via forçado a abrir mão de seu patrimônio e a se vender como escravo, o dever de resgatar a ele e a sua herança recaía sobre o parente mais chegado. Assim, a obra de redimir a nós e a nossa herança perdida por causa do pecado recaiu sobre aquele que é nosso parente chegado. Foi para nos resgatar
que ele se tornou nosso parente. O Senhor, nosso Salvador, é mais achegado que pai, mãe, irmão, amigo ou cônjuge. Ele diz: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Cristo ama os seres celestiais, que estão em redor de seu trono. Mas como explicar o grande amor com que nos ama? Não podemos compreendê-lo, mas podemos ver como é real em nossa própria vida. E se mantemos para com ele uma relação de parentesco, com que ternura devemos olhar os que são irmãos e irmãs de nosso Senhor? Não devemos estar prontos a reconhecer as responsabilidades de nosso parentesco divino? Uma vez que fomos adotados na família de Deus, não devemos honrar nosso pai e nossos parentes?